Olá, a paz do Senhor Jesus para você e a sua família. Como o título mesmo diz, pastor versus ovelha. É preocupante o que a gente tem percebido no que se refere ao comportamento de muitos líderes intitulados pastores, seja pastor nominal, né, pastores por vocação, pastor porque está cuidando de ovelhas, ou simplesmente porque tem uma credencial, um documento que por um processo de promoção ministerial, se é que assim podemos dizer, chegou a ter o pastorado. E muitas vezes a gente percebe que muitos não entendem o seu papel como pastor e como lidar com certas circunstâncias nos que se refere à conduta das ovelhas. Uma das coisas que eu vejo com bastante preocupação é que muitos líderes lidam com aqueles que são talvez mais difíceis, temperamentais, ou pessoas ainda não nascidas de novo, ou pessoas problemáticas, né? Assim como nós falamos, lidam com essas pessoas como que elas fossem um vilão na igreja. E nós devemos ter em mente que, primeiro, que as pessoas, pastor, elas não pertencem a você. Você não é o pai delas. Você não é o governante. Você não é rei. Você é um líder representando Cristo e muitas vezes temporariamente. Lembra que Jesus lidou com Judas Iscariotes, sabendo que ele era problemático e que ele traía e que ele tomava dinheiro das ofertas. E no último dia em que Jesus conversa com seus discípulos, antecipando a sua morte, ele disse que um deles trairia. E os discípulos nem sabiam que eram Judas. Por que assim podemos dizer? Porque o próprio Jesus disse, um de vocês há de me trair, e eles começaram, um por um, dizendo, Senhor, sou eu. Todos falaram, sou eu que vou te trair. Primeiro que você percebe ali, eles sabendo da possibilidade de isso acontecer com qualquer um deles, não se sentindo super-homem, super-crente ou incapaz de traí-lo. Então eles, com essas perguntas, dizendo sou eu, isso dá a entender, fica subentendido que eles não foram avisados previamente por Jesus a respeito do Judas Iscariotes. E nós percebemos que alguns pastores hoje, alguns líderes, quando tem problema, alguma dificuldade com alguns membros, tem os mesmos como vilão e eles mesmos são os primeiros a espalhar para os demais da congregação essas dificuldades, seja moral, espiritual, social, física, financeira, para outros membros. E aí fica aquela questão o membro acaba ficando sabendo, porque o que você fala, isso acaba se espalhando. Aí você percebe o membro falando mal de um lado do seu próprio pastor e o pastor do outro lado não superando essa situação, falando mal do membro. E o membro falar mal do pastor, isso é muito ruim, isso prejudica a igreja, prejudica a si mesmo, prejudica a imagem do seu pastor. Mas quando o pastor fala mal das suas próprias ovelhas, que ele que foi capacitado, preparado, avisado, direcionado, chamado, vocacionado, escolhido
para executar a função de quem vai lidar com pessoas de todas as classes, doentes, enfermos em várias áreas. Se espera que o mesmo tenha uma atitude diferente, então é muito mais feio, é pior, é feio o membro viver falando mal do seu pastor, é antiético, isso foge das Sagradas Escrituras, ou melhor, contraria, mas o pastor viver maltratando ou até mesmo difamando as próprias ovelhas é uma questão mais absurda. E então a gente percebe muitos líderes falando mal dos seus liderados, onde congrego, graças a Deus, eu não escuto, pelo menos até o momento, as pessoas falando mal do nosso pastor, e o nosso pastor também é bastante ético. Não ouço ele falando mal dos membros ou de obreiro, mas já tive pastores que quase que diariamente, querendo se defender, ou sei lá, falando mal dos seus cooperadores na obra, que às vezes davam a vida pelo evangelho, ou pela obra local, pela denominação, pela a igreja. Entretanto, esses obreiros, que eu já tive pastores assim, que eles falavam tão mal dos pastores, os obreiros que mais ajudavam ele ou eles, porque não foi apenas um, são os que mais ajudavam ele, é o que mais levava varada, pancada. Eu já tive alguns dos tais que tentou me oprimir de maneira terrível. Entretanto, não quero entrar aqui em detalhe, mas eu quero deixar esse conselho. Pastor, você vai lidar com diversos tipos de pessoas. Você é como que estivesse lidando no lugar de um médico, de um enfermeiro ou de alguém num hospital, alguém que está na frente, que vai lidar com todo tipo de doença ou recebendo vários tipos de pessoas com diversas dificuldades, pessoas de várias classes, de classes diversificadas, e que os tais não vão te entender mesmo muitas vezes, não vão compreender a tua orientação e a tua mensagem, o que você transmite. E claro, se lida com várias pessoas e sempre vai ter alguns descontentes. Então, lidar com as ovelhas, como que elas tivessem a obrigação de ser perfeitas, sem erros, sem falhas, isso não existe. Isso não existe. Então, devemos tomar muito cuidado para não lidarmos com o rebanho do Senhor como que elas fossem propriedade nossa, da gente dar ordem, desordem, ofendê-las, oprimi-las. Uma coisa, pastor, você que está me assistindo agora, que talvez faça isso, que é muito feio, viver com marcação, partidarismo na igreja, ser favorável a um e contra o outro em certas questões que não vale a pena se colocar do lado de um e ser contra o outro, e muitas vezes você nem sabe a origem de certas dificuldades que certos membros enfrentam um com o outro. Devemos ser pacificadores, como diz a palavra de Deus. É assim que deve se comportar os filhos de Deus. Então, viver na frente de um trabalho, tendo os membros como que fosse um fardo pesado, sabemos que tem as suas dificuldades. Quem não sabe disso? Não precisa ser pastor para saber que tem. É claro que só quem pastoreia, quem já pastoreou, que vai entender. Dependendo do local, dependendo da classe social, dependendo da cultura das pessoas, dependendo a quantidade de membros, pode-se alterar algumas dificuldades. Entretanto, deve-se encarar como um privilégio ser cooperadores no reino de Deus. Como diz a Bíblia, que nós somos cooperadores de Cristo, cooperadores de Deus. Então, o que nós precisamos fazer é o seguinte:
não encarar as pessoas que não nos tolera, que você que pastoreia, que tem alguns que não concordam com você, como que fosse um Judas Iscariotes. E se você entender como Judas Iscariotes, espalhar para os demais, isso não vai fazer bem ao rebanho. Isso pode transmitir a ideia de insegurança da sua parte, pode transmitir uma ideia de preferência a uns em detrimento de outros. Então, se for um membro que estiver me ouvindo agora, ficar falando mal do seu pastor, espalhando conversa, seja verdadeira ou não, isso é ruim. A difamação pode ser um fato verdadeiro, mas sair difamando não é algo legal, ético, não é a conduta de um cristão. Mas um pastor falando mal das ovelhas, as quais estão sob os seus cuidados, certo? Você, pastor, já foi chamado e preparado para lidar com pessoas problemáticas. Então, saiba com quem conversar essas circunstâncias, principalmente para ser ajudado e orientado, estruturado por algum amigo, uma amiga, mas deve-se tomar muito cuidado para não ter os membros e as ovelhas de Cristo como que se fosse inimiga sua. Ou todo mundo agora que é problemático, e às vezes quem é problemático é o pastor da igreja, que eu conheço muitos que são muito problemáticos, não tê-los como bodes. Algumas pessoas enfrentam alguns problemas com as ovelhas e aí daqui a pouco fala, não, tem as ovelhas e tem os cabritos. Será que o contexto que Jesus estava falando dos bodes se refere a certas circunstâncias que nós consideramos pessoas com as quais, com os tais comportamentos, como que fosse bode, não fazendo parte do reino de Deus? Pode até ser que seja, mas decretar quem são as ovelhas, que são os bodes, é muito perigoso. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão de esse conflito, certo? Você deve ter costa larga e preparado para lidar. Você achar que por ser usado por Deus, por você ser vocacionado por Deus, ser usado por Deus, vai conseguir agradar todos os membros? Não vai conseguir. Da mesma maneira, existem membros da igreja que estão mais corretos em certas circunstâncias do que você, apesar de você não reconhecer e nem concordar, porque nós que somos pastores e aqueles que estão pastoreando não devem se esquecer que também são ovelhas. As ovelhas não são sua, nem do ministério, nem da denominação. Os pastores, as ovelhas, são de Cristo. Você que está cuidando delas, está cuidando, representando Cristo, cumprindo a missão, logo deve entender que levante, que diferença de pensamento, atitudes diferentes, isso vai ser comum acontecer. Não deve se entender que todas as pessoas que pensam diferente de você, logo são seu inimigo. Por isso que algumas pessoas parecem que têm levante contra ela o tempo todo. E na verdade é a maneira de ver as coisas, ou muitas vezes nós que lidamos com pessoas, direto ou indiretamente, é que agimos, interpretamos diferente do que deveria. Então, esse conflito de pastor e ovelha, todo mundo sai perdendo. Esse conflito, quem gosta disso é o diabo, porque isso é a manifestação, é as obras da carne. E quando assim agimos, muitas vezes damos lugar para o diabo. Então, meu conselho para você que é pastor e você que é ovelha, deve se entender, deve entrar em ajuste, conversar, chamar um ao outro, tentar entrar em comunhão, porque isso atrapalha a sua fé, a sua comunhão com Deus, isso entristece a Deus e impede até que as ovelhas entrem pela porta do curral. Amém? Que Deus abençoe você, que essa reflexão sirva para você.
Você se acha perseguido por diversos membros da igreja onde você pastoreia. De repente, as suas atitudes que você acha que é tão consagrada é que precisam ser mudadas. E aí, talvez vai diminuir as pessoas que você as considera como suas inimigas ou como bote. Lembrando bem, as ovelhas não são sua, não é nossa. Deve tratá-la com amor e tolerar, suportar com paciência, assim como Cristo tem tolerado você. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.